É que nem a adoração que nós apresentamos, o Senhor recebe. Adoração. Adoração. Como que está a nossa adoração? Adoração é uma oferta. Adoração é uma dádiva. Adoração é um presente que entregamos ao Senhor. Imaginemos, se a Vanessa me permite, imaginemos que o Vitor, ele vem de viagem, da França, e ele traz para a Vanessa um perfume francês. Ele diz: olha, eu estava lá na França, em Paris, e eu passei naquela rua, como chama aquela rua famosa, internacional, Élysée, Champs-Élysées, aquela que nasce no Arco do Triunfo e vai descendo, Champs-Élysées. Eu já levei minha esposa em Champs-Élysées. Não pude comprar nada porque era domingo, estava tudo fechado. Incrível. Procurei as lojas, tentei abrir, nada. Falei: amor. Mas aí o Vitor veio com aquele perfume francês. E a Vanessa fica toda feliz. Fica valorizada. O meu esposo, como esse homem me ama, olha que valor que ele dá para mim. E de repente ela descobre que aquele perfume não era original. Ele não tinha dinheiro, ele foi lá, comprou um chinês lá, um perfume. Obra de engano. Obra de engano. Então aquela oferta, aquele presente que a princípio parecia original, era falsificado. Aquilo que parecia eficiente era algo deficiente. Aquilo que parecia excelente era sem excelência nenhuma. E aí a frustração: poxa vida, fui enganada. E por vezes, amados, nós podemos ser tentados a ofertar ao Senhor uma oferta falsificada, aparente, sem a essência. Há uma canção que David Keelan, há anos atrás, compôs, que diz assim: estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu. Tudo que nós colocamos à frente do Senhor, tudo que nós projetamos e que não tem como alvo principal o Senhor, não é uma oferta genuína, não é uma oferta excelente, é uma oferta deficiente. E a oferta, repita comigo bem forte, sem querer ser chato, repita bem forte: a oferta revela o ofertante. A oferta revela o ofertante. Está numa reunião presencial, religiosa, congregacional, um corpo presente, bem vestido, religiosamente vestido, aparentemente religiosamente vestido, não significa nada para Deus. Outra situação que também não se relaciona à genuína oferta é o lugar, a geografia. Podemos construir uma catedral linda e oferecer a Deus essa catedral. A Bíblia diz que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, porque esse não é o propósito de Deus. O propósito de Deus não é oferecermos uma catedral para Ele. O propósito de Deus é sermos uma catedral de oferta para Ele, aleluia, eficiente, genuína, pura. Quem não se lembra da oferta de Caim e da oferta de Abel? E se a minha memória não me traz, está no capítulo 4, versículos 1 ao 7 de Gênesis, logo no início, logo nos primórdios, logo nas primeiras revelações da Bíblia, temos dois tipos de pessoas.
encontramos dois tipos de ofertantes. Nos confrontamos com dois homens que propuseram no seu coração aproximar-se de Deus e apresentar e oferecer a Deus coisas que eram diferentes, provinham de lugares diferentes, de trabalhos diferentes, de momentos diferentes, mas que no ato da entrega, no ato da oferta, no ato do presente, no ato da aproximação, revelaram o coração do ofertante. Gênesis capítulo 4, versículos 1 ao 7. Todo dia eu procuro fazer um escrutínio no meu coração, porque por vezes levantamos, saímos correndo, apressados, com as nossas responsabilidades, com os nossos problemas, com as nossas demandas, e é natural, e é justo, e é verdadeiro, ninguém fará no nosso lugar. Entretanto, nessa correria, nessa ansiedade, porque uma ansiedade pode ser produto da nossa natureza, que não para, que não relaxa, que não tem um momento pontual para refletir, e nesse desespero de alma, nós oferecemos qualquer coisa para Deus. Puxa, que sem ter a oferta entregada, eu sei de casa apressado, Deus me perdoa, Senhor, e aí entregamos toda aquela oferta assim, misturada, aquela coisa perturbada, aquela coisa ansiosa, angustiada. Já percebeu que tem gente que chega no culto da igreja e ele sente-se, ou às vezes ajoelha desesperado no culto e já começa a ajoelhar, e naqueles 5 minutos ele tenta resolver toda a demanda da semana e joga aquele pacotão assim para Deus, e aí Deus recebe aí essa laranja cheia de bagaço, aí está tudo bem. Estou dizendo de mim mesmo, por vezes nós nos encontramos como essas pessoas. Como é? Gênesis 4, 1 ao 7, ele é revelador. Porque ele não fala apenas sobre ofertas aqui, Vanessa, de coisas diferentes, e sobre os dois modos que elas foram entregues, mas elas revelam um contraste espiritual, de atitude, até litúrgico, no momento onde nós estamos adorando, revela que a oferta revela o ofertante. E pode ler para nós aí no auditório, bem forte. Pedir que o Sandro leia para nós, dos versículos 1 ao 7. Faça essa leitura para nós, Sandro, em nome de Jesus, por favor. E conheceu a mulher, ela concebeu e deu à luz a Caim, e disse: alcancei do Senhor um homem. E deu à luz mais o seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. Verso 6. E o Senhor disse a Caim: por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não fizeres, serás aceito. E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Amém. No hebraico aqui, a palavra oferta não é oferta da expiação. O que era uma oferta de expiação? Quando o homem pecou e percebeu que estava nu, e foi inquirido, foi questionado por Deus: por que você se esconde? Por que você está se escondendo? Senhor, eu estava nu. E a palavra diz que o Senhor fez vestes de pele para o homem. Vestiu o homem com pele, sacrificou um animal para fazer uma cobertura,
uma veste para o homem. Ali temos o protótipo, primeiro exemplo, primeira atitude do próprio Deus, a primeira atitude do próprio Deus, operando, ofertando uma oferta de sacrifício, chamado expiação, ou seja, o animal se colocou no lugar do homem. O juízo e a ira de Deus que poderia matar o homem, matou o animal. E o animal expiou a culpa, o pecado, o erro, a dívida do homem. Estamos percebendo? Não é dessa oferta que fala aqui o texto, porque temos sacrifício de animal aqui no texto. Mas a oferta que se fala aqui é a oferta de um presente, de uma dádiva. A palavra hebraica aqui é minishar, ou seja, uma oferta que é tributo, que eu entrego, que eu ofereço, é uma dádiva de alegria, de gratidão, é um culto de ação de graças por tudo o que Deus representa na minha vida. E o contraste aqui, interessante o contraste do texto, Vanessa, é que nós temos aqui frutos e animais. Alguém, um homem, um elemento, um ofertante traz uma oferta que é fruto e outra oferta que é animal. E no enredo, e no diálogo, e no contexto todo dos 7 versículos, nós vemos que para Deus não haveria diferenciação entre o fruto e o animal. O que fazia diferença para Deus, o que contrastava, não era o fruto nem o animal, mas sim a qualidade da oferta. Era isso que fazia a diferença para Deus. Deus não disse para Caim: olha, eu não quero oferta de fruto. E nem disse para Abel: eu só quero oferta de animal. Abel poderia pegar lá no quintal da sua casa, talvez, na sua horta, uma beterraba, uma cenoura, e oferecer ao Senhor, e o Senhor receberia com a mesma dádiva, com a mesma alegria. A questão aqui não é a qualidade, nem o contraste, se é animal, se é fruto, mas é a qualidade da oferta, e também a qualidade do ofertante. Ou seja, queridos, a disposição do nosso coração revela a oferta que trazemos e a nossa postura diante de Deus. Quais são as ofertas que temos entregues ao Senhor da nossa vida? Paulo declara em Romanos capítulo 12, versículos 1, 2 e por diante: rogo-vos, pois, irmãos, pelas compaixões de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis, não vos amoldeis a este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para podermos saber, reconhecer qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Oferta do ser, oferta que tem qualidade, oferta que tem disposição. E aqui no hebraico isso está explícito. Menchar, expiação, não. Oferta de gratidão, de dádiva. E é muito importante isso. E a oferta de Abel é interessante, é uma oferta de excelência. Diz aqui que Abel trouxe dos primogênitos, e Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e sua oferta. Ou seja, primogênito. Aqui também o texto no hebraico, ele é muito vívido, ele é muito real, ele diz daquele que já tinha recém-nascidos, tinha saído da barriga da sua mãe. Primogênito, não era um só, primogênito, trouxe vários, ele trouxe do melhor. Aqui o sentido, Maria, é que ele olhou, fez uma supervisão, fez uma auditoria no seu rebanho, e caminhou entre o rebanho, procurou
minuciosamente entre o rebanho, supervisionou, visualizou, pontuou e separou a dedo os melhores rebanhos que ele entregaria ao Senhor. Aleluia! Aí está a grande diferença da nossa vida de adorador. É aquela adoração, é aquela oferta que nós entregamos com excelência, o bem mais valioso, o primogênito, o melhor, o recém-nascido. E Ana, que era esposa de Elcana, era uma mulher triste, angustiada, diz 1 Samuel capítulo 1, e ela não tinha filhos, era estéril, e a sua companheira, a outra esposa do seu marido, zombava, fazia chacota, fazia uma gracinha com ela, e ela chorava, e lá no templo, ela com a boca fechada, ela só murmurava e disse: Senhor, se tu me deres um filho, o primogênito eu entregarei a ti todos os dias da minha vida. E lá está o sumo sacerdote assistindo toda a cena, pensou que ela estava embriagada, aquela mulher de Belial, mas ela diz: não, aqui está uma serva angustiada, e se o Senhor me der esta prenda, eu entregarei a ele. E aí o sumo sacerdote diz: vai para a tua casa, e o Senhor conceda os desejos do teu coração. E ela deu luz, Samuel. E o primeiro ato que ela faz é entregar a oferta melhor, excelente, porque o adorador entrega a oferta melhor e é excelente. Aleluia! Temos entregue ao Senhor o nosso melhor, o nosso mais excelente. Temos feito isso. Oferta da excelência ou oferta da deficiência? É o tema de hoje que eu quero desenvolver. Oferta da excelência ou oferta da deficiência? A oferta revela o ofertante. Vou de qualquer jeito. Vou apresentar qualquer coisa. Na correria. Vou preparar um teatro. Ou Deus vai revelar no púlpito. Deus faz isso, logicamente. Claro que Deus faz. Mas nos inclinarmos, eu vou diante do povo do Senhor, eu vou ministrar ao povo do Senhor, me ajuda, Senhor, me revela uma palavra. E nós tomamos um tempo, examinamos as Escrituras e nos dobramos numa palavra, porque nós queremos apresentar o melhor para o Senhor. Aleluia. E diz que ele dá gordura da parte mais nobre, que é o símbolo de consagração. Ele deu da gordura da parte mais nobre. Olha que texto lindo. Mas Abel trouxe também dos versículo 4, não é isso? E Abel também trouxe dos primogênitos da sua ovelha, das suas ovelhas, e a sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. E ele entrega do melhor, ele entrega da gordura a parte mais nobre, que era o símbolo da consagração. O que isso revela, amados? Que ele escolhe o melhor que possui. Ele escolhe o melhor que possui. Ele oferece a abundância. Diz que é no plural, os primogênitos, está aqui. A entrega chama no hebraico Shalev, que é o mais nobre, Vanessa, Shalev. Ele trouxe o mais nobre, o mais precioso, amém? Glória a Deus. Shalev, então apresenta o melhor para o Senhor. Amém? Porque a nossa tendência, como eu disse a Vanessa, quando estava ministrando, a tendência do homem, de natureza, é má. Nós somos indisciplinados por natureza. A nossa natureza adâmica quer ressuscitar em nós. A nossa natureza de Caim quer ressuscitar em nós. Nós vamos ver isso. Como isso é perigoso. Mas nós temos que entregar Shalev.
eu quero entregar a parte mais preciosa, eu quero demonstrar reverência, alegria, eu quero trazer minha propriedade espiritual e dizer, aleluia, essa é a minha oferta, essa é a minha dádiva, Senhor, esse é o meu mishra a Ti, a minha oferta preciosa, o melhor que eu tenho, aleluia, não é meu esposo, não é meu filho, não é minha casa, não é minha família, eu sou o melhor que o Senhor tem, eu quero trazer uma oferta viva, santa e agradável a Ti, no Teu altar, e o Senhor vai oferecer, aleluia, gratidão. Não é no templo, não é na geografia, não é no púlpito bonito, não é de estar no nome. Jesus é o Senhor lá atrás, isso não significa nada, isso são símbolos, são signos. O que Deus quer de nós é uma adoração sincera. Nós somos templos do Espírito Santo de Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Ó Senhor, leva-nos a entender, a compreender. Glória a Deus, aleluia, louvado é o nome do Senhor. E vamos aqui dar um tempo na oferta. Oh Senhor Jesus. Deus é bom demais, não é? Deus é bom demais conosco. Ele podia falar assim, essas ofertas aí eu vou queimar tudo. Não vou queimar só a oferta, eu vou queimar todo mundo. Podia. Se Deus, meu amado, não nos tratasse como nós tratamos os outros, não havia um justo na terra, não havia um cidadão. Mas Ele é misericordioso, Ele é bondoso, Ele é amoroso. E Ele olha e vê um Abel, uma oferta excelente, oferta da excelência, oferta do amor, oferta que escolhe o melhor, oferta que seleciona o melhor, oferta que traz a abundância melhor, oferta que traz a reverência melhor, oferta que traz a prioridade melhor. É essa oferta que Deus quer de nós. Nós somos um casamento lindo, casamento da Júlia. Antes do casamento, a Júlia passou para nós umas regras para o casamento, umas prioridades, ou seja, um enredo, com cores e tal. E foi bonito porque nós obedecemos ao ritual do casamento, que foi lindo. Inclusive o pastor que usa a gravata não sabe como usa o gravata. Até o gravata eu coloquei, porque era um momento que exigia, era um casamento. Amados, se nós, num ritual tão comum entre os homens, trazemos o melhor, por que não trazemos o melhor para o que é o melhor dos homens, o mais lindo entre os milhares, o Senhor que está aqui nesta manhã? Vamos fazer uma oferta de Abel para Ele e dizer, Senhor, aqui está a minha oferta. Mas a oferta de carinho é diferente, é uma oferta deficiente. O termo aqui não significa que Deus rejeitou porque era fruto, não. Sabe o que quer dizer? Ele trouxe no final do tempo, diz aqui, e aconteceu ao cabo, versículo 3, e aconteceu ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta, não é ofertas, vai vendo aqui o enredo do texto, vai vendo a constituição, a construção do texto. E aconteceu. Aquilo que aconteceu não está previsto. Acontece qualquer dia. Um dia lá caiu no campo, aconteceu, estava no final da safra, ele tinha colhido tudo, separado, dado aos animais, trazido para casa, vendido, sei lá o que ele tinha feito. E quando final de safra aconteceu, que ele lembrou, opa, peraí, tem um negócio aí, um ritual que meu pai disse, minha mãe, que Deus recebe e tal, aí pegou lá, juntou tudo no cesto, sem qualidade nenhuma, sem qualificadores. Aqui, no hebraico é mipeperi ha-adamaha, mipeperi ha-adamaha, que vem a palavra terra, Adamaha. De onde vem a palavra Adão? Está construído aqui nessa palavra, Adão, terra. Todos da terra. Não diz os primeiros frutos, não diz os frutos melhores, não diz os frutos selecionados, não diz os frutos mais excelentes, mas a oferta genérica, no geral, comum, jogou tudo no cesto e vamos embora. Está aí Deus, recebe minha oferta, Senhor. Glória a Deus.
minha semana toda arrebentada, as minhas relações todas rompidas, o meu culto todo deficiente. Recebe, Senhor. Porque o Senhor é misericordioso, a tua misericórdia será. E nós temos assim, nós fazemos uma mistura. Nós somos seres doentes da alma, bipolares, esquizofrênicos na fé, fazemos loucuras. E é isso que ele fez. Enquanto Abel, olha o contraste, estava separando, amando, pensando. Pergunto a vocês, para ele separar os melhores, ele tinha um rebanho que não deveria ser pequeno, para ele separar os melhores, pelo menos ele gastou um dia todo, indo de rebanho em rebanho, de ovelha em ovelha, separando cada um e pensando no Senhor. Meu amado irmão, isso é muito forte, como diz a Vanessa, como diz, é forte, Senhor. Essa mensagem é forte, hein? Aliás, o pastor está dizendo umas mensagens meio fortes ultimamente aí, é forte. Mas precisamos. Estamos nos últimos dias. O noivo está chegando. E se eu não tiver azeite de reserva na minha candeia, eu vou ficar no meio do caminho. E é necessário. Fiquei feliz o Miguel me comunicar pelo WhatsApp. Pastor, precisamos voltar ao discipulado presencial. Eu sinto falta, isso é oferta. É o coração que deseja. É o coração que quer estar. É mais confortável estar em casa normalmente. E o pastor aqui transmite, dá um estudo, e é gostoso, foi maravilhoso, curou a alma, mas como é bom estarmos juntos, também somos ofertas ao Senhor. Pode ver que o rebanho está no plural, todos nós somos ovelhas e temos que estar juntos na casa do Senhor. Aqui é o redil do Senhor, aqui é o rebanho do Senhor, Ele é o sumo pastor e eu quero entregar para Ele, para o meu sumo pastor, a minha melhor oferta. Que tem que ser a oferta de Abel, não a oferta de Caim. De forma genérica, sem destaque, final de safra. Indica uma falta de intenção genuína. Sabe o que é falta de intenção genuína? Falta de prioridade. E por isso diz, mas para Caim, versículo 3, mas para Caim, versículo 4. Mas para Caim, versículo 5, mas para Caim e para a sua oferta não. Não está aí? Atentou. Quem pode ler para mais uma vez no auditório? Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Triste, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Na primeira oferta, aceitação. Na outra oferta, rejeição. E rejeição não pode ser o tipo de oferta que nós vamos receber do Senhor. Nos tem dado vida, graça, saúde, paz, família. Veja bem a tristeza, a ferida que está no coração desses pais, das quais a Joana e Sandro foram no funeral. Uma criança. Quem que espera? De repente. Eu tenho um amigo pastor, não sei se ele está atualmente em Portugal, ele chama Batista, ele é português. Ele conheceu Jesus Cristo através do nosso trabalho e era pastor em Lousada e ele era pastor aqui nessa igreja. Ele fazia parte do grupo dos irmãos que estavam aqui na época, no início. Lembra-se disso? O Adriano lembra do Batista. E ele foi para o Brasil fazer um trabalho lá, uma visita, fazer uma campanha no Brasil. O filho estava lá em Lousada, foi subir lá em cima, pegar uma bola em cima do apartamento, rolou lá de cima do telhado, morreu lá embaixo. E ele recebe a notícia lá no Brasil. De repente. E o coração dilacerado. E nós estamos aqui hoje, com os nossos filhos, marido, esposa, saúde, paz, olhando às vezes só para o nosso umbigo. Vamos oferecer ao Senhor o melhor. Ainda que hoje seja o último dia da minha vida, a Ti, Senhor, oferecerei o melhor. Louvado é o nome de Jesus. Estamos acostumados aos louvores de conquista, não é isso? Eu quero receber,
você vai ganhar. Ô campeão, você é a águia, você é o leão, ruja, rebenta tudo, e faz isso, e faz aquilo, e vai para frente, esmerilha, cilindra, ô glória! Oh, mas e a oferta? E aqueles louvores, Senhor, se hoje for o último dia, a Ti adorarei. Senhor, entrego a minha vida absolutamente, que ninguém me conheça, eu só quero ser conhecido por Ti. Está difícil hoje em dia. Por quê? Porque a nossa qualidade de oferta é a qualidade de Caim. Por vezes Deus encontra e rejeita a nossa oferta e achamos que Ele aceita, mas muitas vezes, meu amado irmão, nós temos que fazer um escrutínio em nosso coração para descobrir que oferta estamos ofertando a Ele, uma oferta excelente ou uma oferta deficiente. A oferta revela o ofertante. Louvado é o nome de Jesus. E aí, que triste, mas para Caim, para a sua oferta, não atentou, diz o versículo 5, está aqui na minha Bíblia. E eu quero que nós não permitamos que a nossa postura espiritual seja diferente, que a nossa oferta espiritual, a nossa entrega, o nosso culto seja deficiente, em nome de Jesus. Que Deus nos dê a oferta de Abel, aleluia. E aí temos, a realidade espiritual. E o Senhor disse: irou-se Caim. A revelação do coração. Abel estava tranquilo, voltou para o seu trabalho, na sua paz, com o seu rebanho, cuidando das coisas dele, talvez ainda cuidando dos seus pais, um homem digno, um homem de Deus, estava na sua santa paz. E Caim estava irado. Ontem eu compartilhava com a esposa à noite, nós falávamos que guardar raiz de amargura de alguém, de um evento na nossa vida, é morrer muitas vezes. É autossuicídio. Quem tem Jesus Cristo e está resolvido em Jesus, deleta tudo na vida e vive a excelência da oferta ao Senhor, louvado é o nome de Jesus. Passado não se torna verdugo, fantasma, demônio que persegue. Quem tem Jesus Cristo é um Abel, vai para o seu trabalho, cuida do seu rebanho, vive em paz e morre em paz, porque ele nem sabia que ia morrer, ele estava de costas, o cara veio por trás e matou ele, ele foi para o céu. Olha, nem quando ele vê, já estou andando aqui no nome de Jerusalém, nem deu ponto, glória a Deus, meu irmão. É isso que é maravilhoso. Quem é excelente anda em excelência, anda no GPS de Deus. Se ele está andando aqui nas ruas do Porto, se Deus quiser transferir para as ruas da Nova Jerusalém, ele passa imediatamente, ele dá volta, já está andando com Jesus no céu. Oh, glória a Deus! E vai tranquilo, em paz. Agora, alguém que carrega um ódio, diz que Caim, ele fortemente descaiu no semblante. E a partir daquele momento começou a pensar com ira: por que Deus rejeitou a minha oferta? O que ele pensa que ele é? E esse meu irmão aí, por que ele aceitou? O que ele é melhor do que eu? O que aquele irmão é melhor do que eu? Por que aquele irmão recebe mais? Por que aquele irmão tem paz? Às vezes, meu amado irmão, isso acontece em nosso coração. E há pessoas que não se dão bem numa comunidade porque são mal resolvidas. Culpa todo mundo. Culpa o irmão, culpa o pastor, culpa Deus, culpa o dia do culto, culpa o horário, enfim, começa a achar justificativa, porque é um ofertante deficiente e precisa se converter ao Evangelho de Jesus Cristo. E temos um contraste aqui, estou terminando, essa realidade que contrastua entre Abel e Caim. Bom, lembrando aí do casamento. Acabou a musiquinha? Não, tá bem. Mete o dedo, desliga essa confusão, então. A nossa oferta é importante.
Eu estava uma vez no seminário, eu fiz o seminário Batista, fiz a Universidade Batista, lá em São Paulo. Atende aqui, pode atender, ó. Aleluia. Já avisando que ela precisa ir, né? Nossa, a filha. Aleluia. O que Deus abençoe. Um domingo abençoado com a filhinha lá. Ah, não, amém. Pensei que ela tinha ido. Então, veja bem, amados. Voltando aqui. Vou chamar. Abel, por favor, volta aqui caindo, eu perdi um pouco aqui. Vila Mariana. Hã? Vila Mariana. E eu me lembro de um irmão que era incrível. Eu achava extraordinário. É um aluno. Esse rapaz, tudo da aula, ele está num clima, rapaz. Parece que tinha problema, luta na vida, tinha angústia. Fazia o seminário na maior luta, trabalhava, ia para o seminário, maior batalha. Aí um dia eu falei, meu irmão, olha, sabe, um dia eu li sobre Abel e Caim e decidi no meu coração, ofertante Abel. Eu vou ser um ofertante Abel. Aleluia. Que sejamos ofertantes Abel. Para que o Senhor possa achar em nós uma oferta excelente, com qualidade máxima, com coração alinhado, com prioridade espiritual. A palavra diz que ele trouxe em abundância das ovelhas, ele consagrou ao Senhor. Ele disse, obrigado, Senhor. Não é oferta de escassez. Essa tem que ser a nossa realidade espiritual. Essa tem que ser a nossa qualidade de oferta. Não aquela oferta deficiente de Caim, qualidade mínima, coração desalinhado, formalismo religioso, escassez das coisas. Trouxe um cesto cheio de coisas desalinhadas. E quem vive uma vida espiritual desalinhada, terá de resultado desalinhado na vida. E Deus quer nos abençoar. Quer receber de nós o melhor, porque Ele é maravilhoso mesmo. O mundo está aí, amados. Nos últimos dias, o que nós estamos assistindo é algo inédito. A esposa falava ontem que choveu lá No deserto de Atacama. no deserto de Atacama, o deserto mais deserto que você possa imaginar, onde nenhuma mente pensa que vai chover. O mundo, o Senhor está dando sinais. Choveu e muito. Choveu, olha, o mundo está dando sinais, estamos aí. Alguém está avisando, ei, eu estou voltando, ô minha igreja, minha noiva, desperta, a oferta, eu estou batendo a porta e bato. Aquele que abriu a porta, eu entrei com ele e ele se hará comigo, e eu trarei a melhor oferta, e ele vai trazer a melhor também, e a qualidade espiritual de relacionamento com ele. Isso Deus tem para nós, como sua família, como seu povo. Não é fácil. Imaginemos que o texto não termina com a morte de Abel. Imaginemos que o texto termina com uma consciência de Caim. Ou seja, Fernando, Caim caiu na real. Peraí, é verdade. Eu entendi, eu compreendi. Porque Deus não respondeu, disse que Deus rejeitou, mas não respondeu os itens que compunham aquela rejeição, que construíam aquela rejeição. Então o que ele faz? Imaginemos aqui, irmã Maria, que Caim caísse em si e falava, peraí, agora eu percebi. Abel trouxe o melhor, né? Apressado, correndo. E reavaliasse. Não seria uma tarefa fácil. Porque uma das coisas mais difíceis para nós, Anderson, é mudar nossos hábitos. E nós, como filhos de Deus, como cristãos, discípulos, criamos também hábitos e às vezes maus hábitos. E aí precisamos o quê? Disciplinar. E é difícil. É difícil. O senhor já não fez esse teste? A partir de agora, nessa atitude, nessa área,
nessa entrega, nessa oferta, nesse testemunho, seja na vida, na família, na igreja, na sociedade, no trabalho, no casamento, na relação com os filhos. Eu vou tomar uma atitude excelente. Aí você começa o primeiro dia, faz aquele propósito, coloca lá quem tem lá na geladeira aquele propósito, escreve lá primeiro, prioridade. Passa o ano, você não faz nada, volta no mesmo ciclo do quê? Das más qualidades de vida, o mau hábito e você volta. É um exercício. Hoje Deus quer trabalhar em nós, não vai ser fácil. Temos que mudar prioridades em nossa vida. Pode perceber isso. Nós vamos chegar ao altar do Senhor e dizer: Senhor, me ajuda. Eu quero trazer o melhor. E Ele vai entender, e Ele vai compreender. Se Caim tomasse essa atitude e voltasse ao Senhor, aleluia, e Vítor dissesse: Senhor, eu quero restaurar minha vida, pontua, e Deus te ajudaria. E com certeza, no outro ano, no outro ciclo, não haveria mais esse texto, mas haveria. E Caim, caindo em si, trouxe também do melhor do seu fruto para o Senhor, e o Senhor se agradou da oferta dele. E é isso que Deus quer para nós nessa manhã, aleluia. Glória a Deus. Mudar a nossa vida. Estou pregando para mim mesmo hoje. Como eu preciso dar prioridade. Deus tem sido tão bom para com a minha vida. Tão bom. Estou fazendo 65 anos. Alguém chegou uma pessoa e falou assim: vou pagar um curso para você. Vou investir em você. Gosto de você, mano. Vai para lá, vou pagar o curso. Fiz um curso, né? Porque alguém, sem eu pedir, Senhor, fica aí, me chamou. Eu falei: com 64, 65 anos, mas quem que vai investir? O que eu posso produzir numa empresa? Mais amado, às vezes a gente não percebe. Quando nós entregamos o melhor para o Senhor, as pessoas vão melhorando em nosso ambiente de trabalho. Mas aquele chefe, aquela... Quando você traz o melhor para o Senhor, o melhor do Senhor vem para você. Quando eu trago o melhor para o Senhor, quando eu oferto o melhor para o Senhor, o melhor do Senhor é derramado na minha vida. Louvado é o nome do Senhor. E Ele vai cuidando de nós, cuidando da nossa casa, cuidando da nossa família, trazendo o melhor para o nosso casamento. E é isso que Deus tem para nós. O melhor. Aí a gente não precisa fazer curso, casados para sempre, 10 pontos para resolver seu problema, nada. A nossa vida vai ser um exemplo diário para os outros. Não precisa pregar nada, não precisa anunciar nada, fazer curso, fazer apostila. Agora tem fazendo nada, por coraçãozinho, por nada. Por quê? Porque nós vamos ser verdadeiros adoradores. Altar vivo, isso vai resolvendo. Os problemas vão continuar. Os desafios no casamento, na família, na igreja, na fé vão continuar. Mas eu estou aprendendo a escamotear, a trabalhar. E vou ver o meu olhar sempre para o melhor. Porque quem oferece o melhor, recebe o melhor. E assim é com Deus. Que Deus nos abençoe nessa manhã. Glória a Deus. E que o relógio estaria os horários passando, a vida vai passando. Eu e o Vitor gostamos do Pink Floyd. E tem um hino do Pink Floyd. Não é música, não, é um hino. E qualquer esperto, crente ou não crente, entende. Chama Time. Veja a letra, procura, veja a letra dessa música. Ela diz para um jovem: o tempo está passando, o sol vai indo, vai voltando, você fica aí, sabe, desacordado, você fica aí levando com a barriga, uma vida deficiente, e o tempo está passando, Enquanto você é jovem, lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade. Eu não sei nem se o Roger Waters leu esse texto, de repente ele leu até Eclesiastes 12, lembra do teu Criador nos dias da mocidade, e foi lá e teve inspiração. O tempo está passando, e o tempo está passando. E aí você chega na idade onde
Chega o tempo que você não tem prazer, mas não está velho, dentro caiu da boca, está tudo analisado, dá uma água, não vai. Qual é o melhor caminho? 7 palmos abaixo da terra. Não tem assim? Vai me lembrar daquela senhora que tinha 95 anos, era aqui da Maia, 95 anos. Ela falava, velho não presta mais para nada. O velho não presta mais, não vale nada. O velho não vale nada. Ela vivia andando pela rua falando isso uma vez. Era da Maia aqui. O velho não vale nada. Não vale nada. E um dia nessas andanças dela por aí, ela passou ali na passadeira do cidadão ali, falando, mas ela já viu um carro e bateu nela. Graças a Deus que freou antes, travou antes, mandou ela para o hospital São João. Foi ela toda partida. Imagina o dono do carro, que problema que teve. Atropelou uma senhora que já não disse que não valia nada, agora ele vai lá, leva para o hospital, e aí teve que assumir a culpa, foi para o juiz. O juiz analisou a causa e falou: você vai ter que pagar todas as despesas dessa senhora e a família em si. Quando ele vai para o hospital São João, 6 meses depois, a mulher recebe alta e ele vai pagar a conta, 100.000 euros. E aí ele vai visitar a senhora para dar uma palavra de conforto, né? Já estava aqui. Aí ela falou assim: velha, velha, continua falando, velha não vale nada. Velha não vale nada, não vale nada para você, porque para mim vale muito, vou pagar 100.000 reais, 100.000 euros aí de dívida. Você vale é muito, vou pagar 100.000 euros aí de prejuízo. Entendeu? Nós temos muito valor.